Método TGV ou Tática de Guerra para Viver de Trade. Nome forte, hein? Nome importante. O que te acho que é essa tática de guerra para viver de trade? O método TGV é um método que ele junta várias escolas diferentes, escolas do trade, com a nossa experiência, com a nossa vivência, que fez com que a gente vivesse de trade. E a partir daí, por tentativa, por estudo, por documentação, por validação, veio surgindo naturalmente o método TGV. O método TGV que hoje já é aplicado por várias pessoas que também têm resultado. Então, te convido a assistir esse vídeo até o final e entender o que é o método TGV, como ele funciona e como que ele vai te ajudar a viver de trade. Meu nome é Mário Vilas Boas, sou analista CNPIT, ou seja, sou certificado pela APMEC, que é a entidade que regulamenta os analistas, entidade essa que tem o aval da CVM para certificar os analistas que fazem recomendação de compra ou venda de ativos. Legal isso, tá? Essa minha história, ela começa lá atrás, ela começa há mais de 5 anos atrás, quando começamos aí, eu e Eliette, né, a conhecer o mercado, a estudar o mercado. Ela já conhecia porque a formação dela tem, né, a parte aí de mercado de capitais. Eu não, eu era da área de tecnologia e só ouvia falar da bolsa, conhecia ali um fundo que era pautado em ações, mas não entendia bulufas de ações. Enfim, começamos a conhecer o mercado, entramos de cabeça aí no mercado e como quem entra sem estudo, levamos a primeira porrada. Continuamos persistindo, pois tínhamos começado a gostar do mercado. Fomos ali, fomos apresentados para o mercado de criptomoedas e outra porrada. Daí a vergonha caiu na cara e falamos, vamos parar de perder, vamos começar a entender o que é. E como nós sempre gostamos demais de estudar sempre foi algo que fez parte da nossa vida, tudo o que a gente conseguiu na vida foi com estudo, partimos aí para estudar e conhecer bem o mercado, conhecer as escolas, conhecer, né, quando eu falo escola, são os tipos de técnica, análise fundamentalista, fluxo, né, então conhecer essas escolas do conhecimento aí, no ramo aí de ações, no ramo de ativos, né, e fomos evoluindo o nosso operacional no dia após dia. Bacana, isso foi uma caminhada que a gente, e é uma característica minha, né, de querer conhecer tudo para depois ver o que é bom e quando ver o que é bom, criar o meu jeito de fazer. Era assim na tecnologia e assim agora aqui no mercado financeiro. Da junção dessas escolas do conhecimento, do nosso dia a dia, da nossa experiência, dos nossos erros e acertos, do nosso dia a dia, começou a surgir um modelo, começou a surgir um jeito de se fazer as coisas. Um checklist, um jeito de observar, por que fazer tal coisa e a outra não. Daí a gente foi testando o que dava certo, eliminando o que dava errado. E ao longo desses 5 anos foi sendo construído o método TGV. 5 não, já são 6 anos, né? Já são 6 anos. Foi sendo construído aí o nosso método TGV. E o método hoje, ele está maduro o suficiente, já com alunos tendo resultado. Vocês viram no vídeo anterior, né? Vocês assistiram a quantidade de depoimentos, a quantidade de prints de pessoas já tendo resultado utilizando esse método. E o melhor, eles conseguiram utilizar esse método sem passar pelo que a gente passou. Porque ao longo do tempo fomos filtrando, fomos eliminando, fomos ali, né, encapsulando o que é de bom, criando ali um passo a passo que tornou possível que qualquer pessoa, isso mesmo, qualquer pessoa, seja você com muito dinheiro, seja você com pouco dinheiro, seja você com muito tempo, seja você com pouco tempo, consiga se tornar um trader vencedor. E quando eu falo vencedor, é um trader capaz de viver de mercado. Afinal de contas, vencedor é muito subjetivo, mas viver de mercado não.
Você, seguindo o método, seguindo passo a passo, maturando cada fase, respeitando o processo, ao final você é capaz sim de viver de trade. Aí você vai optar se quer continuar na sua profissão ou se quer viver de trade. Aí é uma escolha sua, só que é uma escolha boa, né? Vai escolher entre dois bons mundos, vai poder escolher do que mais te agrada, não daquilo que você precisa. E talvez hoje seja a sua realidade. Viver uma realidade ou de CLT, ou de empresário, enfim, algo que você esteja vivendo que não esteja de acordo com o que você deseja. E o método TGV foi criado para resolver essa situação. O método TGV foi criado para que você passe a viver de trade, seja dono das suas escolhas, seja dono aí do seu próprio destino. Por que o TGV? Por que guerra? Por que esse nome? Por que comparar o mercado a um campo de guerra? O mercado é sim uma guerra. Nós temos o inimigo comum. O próprio mercado é nosso inimigo. Nós temos os grandes players, os bancos, que estão aí no mercado utilizando as armas mais sofisticadas para pegar o nosso capital, o nosso dinheiro. Nós estamos inseridos em um ambiente onde somos a minoria, apesar de maioria numéricas, somos minoria financeiramente falando. Somos vítimas fáceis. Eles gostam de chamar a gente de sardinha. É, sardinha. Dentro de um mar ali somos a isca fácil, a pesca fácil. Isso não é bom, não é bom esse tipo de coisa. E sabendo disso e entendendo que é uma guerra, existem duas formas de você ganhar uma batalha. Ou com a força bruta, então grandes exércitos, e é o que eles fazem com a gente, vêm, dominam, destroem, ocupam e fazem o que querem, ou você ganha com a inteligência. Lembra os 300 de Esparta? O que eles fizeram? Contra um exército gigantesco, entraram em um lugar muito apertado que limitava a quantidade de adversários que entrariam ali. Então eles passariam a lutar de igual, porque apesar de terem dezenas de milhares do outro lado, ali só passavam de poucos em poucos. Então eles tinham essa vantagem de ir lutando de pouco em pouco também, que trazia essa diferença numérica, né, algo mais equilibrado. Então eles conseguiram assim seu objetivo, que nem era ganhar a guerra, o objetivo deles era atrasar as tropas inimigas. A inteligência na guerra e a inteligência no mercado faz com que percebamos qual é o grande risco, quem é o verdadeiro inimigo e qual é a forma mais inteligente de se atuar. No nosso caso aqui, a fórmula mais inteligente de se atuar, primeiro, é não fazer o que as pessoas que perdem fazem. Se a gente sabe que nesse mercado a taxa de mortalidade é alta e que as pessoas normalmente utilizam a análise técnica pura e simplesmente, se a gente fizer o que elas fazem, a gente provavelmente terá o resultado que elas têm. E isso não é o que eu quero para você, não é o que eu quero para mim. Aqui a gente utiliza a inteligência de guerra para poder obter os resultados que a gente espera. A gente utiliza a inteligência de guerra para conseguir colocar dinheiro no bolso, que é o nosso objetivo. Só que a inteligência também não é tudo. A inteligência, se ela não for acompanhada da disciplina, e nada como esse exemplo do militar, né, para a disciplina, se tem alguém que é disciplinado, é o militar. As regras são claras, a obediência às regras são claras. E no mercado, as pessoas que eu conheço que têm sucesso tendem a ser disciplinadas. As que não são, vão ser. Mais cedo ou mais tarde vão entender que é necessário a disciplina de escolher o ponto certo de entrada, a disciplina de somente entrar naquelas entradas que cumprem os requisitos que foram ali antecipadamente analisados, antecipadamente anotados, registrados e compromissados que aconteceriam. Somente estas pessoas tendem a ter sucesso. Tem gente que é indisciplinada e tem sucesso? Tem, mas acaba sendo um pouco mais sorte do que disciplina, mais sorte do que técnica.
A técnica é importantíssima, só que a disciplina de executar o que tem que ser feito, de fazer todos os dias o que tem que ser feito, às vezes de não fazer nada, pois sabe-se que é um dia onde o risco está muito grande, é o que vai fazer com que você seja um trader vencedor. E como eu falei, vencedor é que viva de mercado. A tática que você vai utilizar para enfrentar esse grande inimigo comum é que vai fazer com que você permaneça vivo no mercado. E a tática só funciona se você for disciplinado, né? O que o método TGV ensina? O que compõe essa tática de guerra para viver de trade? O que é essa junção das escolas de análise de trade? O que é tudo isso? Vamos entender aqui passo a passo, bem tranquilamente, né? Vamos entender como isso funciona. Bom, primeira parte a gente entende padrões de movimento, ou seja, a gente identifica padrões que o gráfico fez no passado, buscando entender as repetições, as possíveis repetições desses padrões no futuro. Ou seja, é um estudo do passado, é um estudo das táticas utilizadas pelo mercado em movimentos passados, em momentos anteriores, e a partir de análise estatística, a partir da análise, do estudo disso tudo, de como aconteceu, a gente possa prever possibilidades que isso se repita no futuro. Ou seja, ler o passado para prever o futuro. Estudamos o ritmo pulsante do mercado. Uau, nome bonito, hein? O mercado ele pulsa e pulsa num ritmo constante. Ou seja, entender esse ritmo, entender quando o mercado está pulsando um ritmo maior ou menor, entender quanto que ele já está esticado, como a gente gosta de falar dentro do mercado, e a partir daí procurar operações que chamamos de operações das extremidades, né? Que são as operações que tendem a ter o melhor retorno com o menor risco. Se a gente sabe que a bolsa, por exemplo, ela tende a subir, e aqui eu estou chutando números, tá? Se ela tende a subir aí 1,3%, a partir desse ponto, então, ou próximo disso, dependendo do seu objetivo, né, do seu objetivo de ponto, seu objetivo de alvo, seu objetivo de retorno financeiro, pode ser que você passe a optar por não fazer mais compras, por exemplo. Acima de 1,3, se você quer fazer operações mais longas, pode ser que você vá buscar, então, operações de venda. Já que ela já subiu bastante, tende a corrigir a partir daquele momento, fica mais claro o momento, a região, o momento exato ali para você entrar nas operações. Basta observar, né, esta frequência de mercado, né, esse pulso que o mercado dá, e esse pulso que é o estudo que a gente procura, né, que a gente vai buscar entender, que a gente vai buscar fazer nossas operações. Olha só, o primeiro movimento, que é entender os padrões, se casa com esse segundo movimento. Uma vez que eu encontro padrões de reversão em regiões de pulso, de frequência, de movimentos mais altos, já aumentou bastante aí a minha chance de ter um operacional melhor do que se eu usasse um dos dois separados. Então o método também tem essa característica de juntar, de consolidar essas informações, de unir, né, de mesclar o melhor de cada um para sempre trazer o menor risco com o maior resultado. Essa frase é uma tônica que é repetida assim no treinamento o tempo todo, risco-resultado, porque é isso que faz com que a gente consiga passar muito tempo no mercado, que a gente consiga viver de mercado, com que a gente consiga ser rentável dentro do mercado quando a gente tem um risco-retorno favorável. Vou repetir muito isso por aqui, tá? Mas é porque é um dos pilares, se não for o principal, mas um dos principais pilares aí do método, um risco-retorno favorável. Os mercados são totalmente interligados, existe uma liga entre os mercados. Existe um movimento que faz com que o que aconteça em um mercado reflita de uma forma igual ou contrária no outro. Estudar esses movimentos, o que a gente chama da liga dos mercados, estudar estes movimentos, saber como cada um se movimenta em relação ao outro, como cada ativo se movimenta com relação ao outro dentro do próprio mercado, ou
como esse mesmo ativo se comporta em mercados diferentes. Por exemplo, saber como que o petróleo se movimenta com relação ao dólar no mercado americano e como isso impacta aqui no Brasil. Parece complexo, mas não é não. A gente tem o nosso país, o nosso Brasil, com poucas empresas que fazem um movimento maior no índice. Então a gente estudando poucas empresas e essas poucas, como que elas estão se relacionando entre si, entre o dólar e elas, entre o mercado internacional e elas, já nos dá uma vantagem competitiva absurda. Ainda mais quando a gente faz isso junto com os padrões de movimento e nas regiões onde o pulso está maior, né, nas regiões mais pulsantes aí do mercado. A gente já está juntando três elementos que somados também vão dando cada vez mais assertividade. E uma vantagem aqui, a partir do momento que a gente começa a estudar a liga dos mercados, que a gente começa a estudar o relacionamento entre os ativos, a gente passa a ter mais oportunidades operacionais. Uma vez que a gente passa a olhar vários ao mesmo tempo, mesmo que a gente tenha foco em um, você começa a ver oportunidades, possíveis oportunidades em outros, o que abre uma gama maior de investimentos. Olha-se o índice, mas vê oportunidade em dólar, vê oportunidade no mercado internacional, vê oportunidade em outros ativos aí, né, para você poder fazer suas operações e diversificar o seu capital, não ficando preso somente em um ativo. É uma grande vantagem isso também. Como estamos em uma batalha, sabemos que temos um inimigo comum, sabemos que o mercado é o nosso inimigo e que os agentes que promovem a carnificina, né, dentro da bolsa são os big players. Sabemos que esses caras movimentam o preço da maneira que eles querem. É duro, mas é verdade. Eles conseguem sim movimentar o mercado. Não de uma forma ilegal, não uma manipulação ilegal que eu estou falando aqui, não. Mas eles conseguem fazer com que o mercado se movimente da forma que eles desejam ou que eles acreditam, pois eles têm maior poder, maior poderio econômico. E com esse poderio econômico, eles sim conseguem fazer esse movimento. Com esse poderio econômico, eles conseguem suportar movimentos contrários enquanto forçam com que o preço vá para a direção que eles desejam. E entender, fazer essa espionagem do inimigo, ver o que ele está fazendo e a partir daí tomar decisão para que a gente não esteja na frente de um tanque descendo a ladeira, né, para que a gente esteja atrás do tanque descendo a ladeira e conseguir pelo caminho recolher aí, né, os benefícios que eles estão recolhendo, a gente poder fazer isso também. Isso é mais um dos objetivos aqui da nossa tática de guerra, né? A nossa tática de guerra está somando pontos. A gente está vendo padrões que o inimigo costuma a se comportar, né? A gente vai observando ali, né, o mercado pulsante para utilizar esses comportamentos nas regiões mais pulsantes. A gente está observando como é que todas essas batalhas estão se desenrolando e quem conversa com quem. E agora a gente está espionando cada movimento desses caras. A gente está espionando esses movimentos para somar também todo esse conjunto de informações e assim conseguir os melhores resultados também. E os números da batalha. As batalhas deixam números, deixam rastro, deixam informações. E entender esses números, entender de forma matemática, de forma estatística, de forma quantitativa, traz para a gente também boas regiões de negociação. Traz para a gente também melhores oportunidades baseadas em estatística, baseadas em modelos matemáticos e modelos quânticos que trazem, né, os melhores pontos de entrada. Os bons pontos de entrada, olha só. Então, temos indicadores para isso que facilitam a sua decisão de entrada, somado, lógico, com todos aqueles outros movimentos, para que você consiga entrar bem e conduzir, levar a sua operação, levar o seu trade até o resultado que você espera, dentro de um risco, de uma tomada de risco esperada, dentro do risco-retorno, como a gente falou aí, que tem que ser positivo,
em pelo menos 3 vezes. Desta forma, com todo esse conjunto de informações, todo esse conjunto, né, de conteúdo que é ensinado dentro do TGV. Então, todo esse conhecimento ensinado no TGV, ele é feito não para que você somente viva de trade. Ele é feito para que você aprenda como viver de trade sem depender de nada que seja padrão, que nada que seja um setup. Então ele traz o conhecimento verdadeiro para que você entenda o que acontece no mercado e a partir do entendimento do que acontece no mercado, você tome suas próprias decisões, independente do cenário que se apresente naquele dia, naquela semana, naquele mês. Você vai ser capaz, com esse conhecimento, de entender qual é o cenário e dentro desse cenário qual é a melhor decisão a se tomar. Dentro de uma batalha, dentro de uma guerra, existem vários cenários diferentes. Existem táticas diferentes, estratégias diferentes que são abrangidas pelo TGV. Então, a partir de agora, você vai ser capaz de identificar o melhor momento, identificar a melhor estratégia, identificar tudo que o inimigo está fazendo e a partir daí tomar a decisão menos arriscada, a decisão que vai te dar o melhor retorno em cada uma de suas operações. Por que o TGV é dividido em etapas? Simples. Apesar da gente ver todo aquele conteúdo que eu acabei de falar, esse conteúdo ele é diluído em etapas de forma que o trader que optar, né, por seguir o método TGV consiga ter um crescimento exponencial estruturado, ou seja, aprendendo a cada etapa o que é fundamental para ter um resultado. Qual o objetivo daquela fase? Qual o objetivo daquela etapa? Qual o objetivo do trader? Né? Então, assim, não adianta eu chegar para uma pessoa que nunca operou na bolsa, que nunca abriu uma boleta, que nunca abriu uma plataforma e falar com ela sobre a estratégia do big player tal, né? O cara não sabe ainda abrir uma boleta. Então, para a primeira etapa, e a gente segue aqui, né, a estrutura até do militarismo de hierarquia, né, para a primeira etapa você vai ser um soldado da boleta, aonde a sua missão é abrir uma boleta. Para quem está no mercado pode parecer algo simples, mas para quem nunca abriu uma boleta, para quem nunca conseguiu fazer uma ordem de compra, qualquer que seja no mercado, é algo difícil. Foi difícil para mim entender toda a estrutura de corretora, né? Toda a estrutura de corretora, bolsa, plataforma, como é que abre uma ordem, quantidade de contratos, o que é contrato, enfim, uma série de informações que é complexa para quem nunca fez. Depois que fez, ok, o soldado está apto a solicitar, né, uma nova patente. E aí, o soldado da boleta, a partir da comprovação de que ele realmente consegue abrir uma boleta, ele se transforma, ele sobe a patente e se torna sargento dos padrões de movimento. O sargento padrões de movimento, ele não vai só entender os padrões de movimento, mas aqui ele vai começar também a entender o cenário. Ele está sendo treinado para se transformar num general. Então, ele vai ter foco principal em entender os padrões de movimento e já ser capaz de ser lucrativo no day trade. Então, ele vai começar a entender os padrões de movimento, começar a entender o cenário que ele está aqui, né, inserido, começar a entender os outros ativos, começar a entender que existe esse mercado que é todo ligado, todo correlacionado, vai começar a ser apresentado para indicadores econômicos, a ser apresentado para outros elementos que vão ajudando a sua tomada de vida, tomada de decisão na sua vida, né? Mas que o foco é os padrões de movimentos. O sargento ele vai ser um expert em padrões de movimento. Uma vez que ele consiga se tornar lucrativo, começar, né, a ter resultados positivos, ele pode também requerer o seu aumento de patente. E aí, meu amigo, ele vai se tornar um capitão da espionagem. Ele vai ser expert
em entender o movimento do inimigo, em entender o que os outros grandes players estão fazendo, para junto com todo o conhecimento que ele já tem de padrões de movimento, com o conhecimento que ele começou a adquirir de noções aí do mercado como um todo, de entendimento do cenário global, do cenário macro, ele começa a observar o que os inimigos estão fazendo, o que os grandes estão fazendo e começar então e conseguir e ser capaz de, junto com os padrões de movimento, ele seguir a tendência dos caras, não a tendência visual do mercado, mas a tendência desses grandes players que normalmente são os que movem a tendência. Ele vai conseguir entender uma virada de tendência, ele vai conseguir entender uma alteração nos padrões de movimento e ser lucrativo com isso. Aqui já é a hora que ele vai conseguir surfar grandes movimentos, né? Então o capitão, ele é capaz de seguir os grandes movimentos, ter trades muito lucrativos com um baixo risco. Esse é o objetivo do capitão. Uma vez que ele consegue isso, ele vai poder também solicitar o seu aumento de patente, aonde ele vai se tornar o coronel do swing trade. Coronel do swing trade? O coronel do swing trade ele já é altamente lucrativo no day trade e consegue, né? Ele tem a capacidade já financeira, pois swing trade é mais caro, as margens garantidas exigidas pela B3, então ele já vai ter capacidade financeira de fazer operações de swing trade. Ele vai ter a visão macro, ele vai ter a visão aí do mercado como um todo, ele vai ter a visão de tudo o que está acontecendo para tomar a decisão de ter operações lucrativas não só no intraday, não só ali naquela batalha, mas da guerra como um todo. Ele vai ser capaz de entender um movimento que pode durar 3, 4, 5 dias, dando lucro com baixo risco, dando lucro dentro de uma mesma posição, só surfando tranquilamente, né, o movimento até que ele consiga, né, extrair, alcançar, chegar no objetivo que ele determinou em seus estudos. O coronel é um cara que, além de fazer as operações de day trade, ele consegue ver quão bom que é essa operação, o tanto que ela está alinhada com os macro, né, com os parâmetros macroeconômicos, com os movimentos maiores do mercado, que ele pode decidir transformar essa operação em uma operação de swing trade. Realizar lucro ali dentro, deixar um pouco para swing trade, no outro dia aumenta de novo a mão e vai fazendo um chamado médio para frente, né? Que é quando você vai a cada dia fazendo lucro no day trade, melhorando sua posição de entrada para um swing trade até que até que o preço chegue lá no alvo e assim você consiga falar: nossa, fiz 5.000 pontos no índice em uma operação, fiz 3.000 pontos, 4.000 pontos em uma única operação. Esse é a missão, esse é o objetivo, essa é a razão de viver do coronel do swing trade. E uma vez que o coronel do swing trade também já consegue aí ter pelo menos 6 meses de DARFs pagas, ele pode requerir um aumento de patente. O coronel do swing trade, ele se transforma então no general de mercado. O general de mercado é o cara que realmente dominou o mercado, zerou o jogo do mercado, chegou no máximo, né? O general, ele já vai passar a falar não só mais de bolsa de valores, não só de mercado de futuros, ele vai falar de ações, ele vai falar de FI, ele vai falar de empreendedorismo, diversificação de capital, diversificação até mesmo no mercado internacional. Então aqui é um outro nível que o general começa a conversar com outros generais e a partir daí possibilidades de outros tipos de negócios, possibilidade de parcerias, sociedades, né, outros tipos de investimentos. A gente tem um pessoal agora falando sobre energia solar, juntar um grupo aí que já é rentável no day trade para construir uma fazenda de usinas de energia solar. Esse é o tipo de profissional que eu desejo que você chegue e o método TGV te leva até lá. Começamos no primeiro passo, que é abrir uma boleta. Mas o objetivo é que você se transforme em um general de mercado. Viva a vida
que realmente é a chamada vida de trader, que não é aquela vida de abrir o computador e ir para a praia em 5 minutos, não. É a vida de um profissional de sucesso que trabalha com o mercado de forma inteligente, diversifica as suas ações, encontra outras pessoas que têm a mesma vontade, o mesmo desejo e vai melhorando cada vez mais, né, as suas fontes de renda, o seu capital, o seu relacionamento. Esse é o objetivo do método TGV. É isso que te espera logo após você apertar esse botão aqui embaixo e se inscrever no método TGV. Eu te espero do outro lado, te espero para que nós juntos possamos vencer o mercado.